Eleições 2026. Seria o início de uma nova era para o Brasil e, consequentemente, para os seus investimentos? Quem você acha que leva a melhor na próxima eleição? A resposta pode não estar na política, e sim na economia. Pensando nisso, no vídeo de hoje, eu vou desbravar a carta de agosto da gestora Mar Asset, que é uma gestora que administra bilhões de reais aqui no Brasil, onde eles elencam uma série de argumentos em que a gente pode estar caminhando para um cenário de uma possível vitória de um candidato de centro-direita e que isso seria muito benéfico tanto para o país quanto para os investimentos aqui no Brasil. Se você ficou curioso e se interessa por esse tema, fique comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou mostrar tudo no detalhe. Vamos para o que interessa, então. Vou compartilhar aqui minha tela. Aqui, então, está a carta da Mar Asset. O título dela é A Política, Estúpido, né? Então, bem direto, comentando aqui o que vai se tratar a carta. Aqui no início eles fazem um breve resumo do que a gente vai ver. Eles comentam sobre um índice que eles criaram, depois eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre a posição política que a gente se encontra hoje e como a gente tem um distanciamento entre o executivo e o legislativo, né? O legislativo hoje está mais alinhado à direita e o executivo mais alinhado à esquerda, e isso está custando muito caro para o país. Então a gente nunca teve um custo de governabilidade tão alto. Isso impacta na economia. O governo não consegue aprovar nada, tudo custa caro para ele tem que gastar mais, e ele, para manter a popularidade, ele tem que fazer diversos programas sociais, aumentando os gastos, e isso leva a gente a ter uma inflação mais alta e um juro mais alto. Então aqui nesse parágrafo aqui ele comenta bem isso que eu acabei de falar, do custo de governabilidade, mas ele traz um alento aqui, né, na sequência, dizendo que olhando para frente, para 2026, a gente pode ter um realinhamento, que faz tempo que a gente não vê isso aqui no Brasil, e que isso pode nos levar para um outro patamar. E aqui ele traz o exemplo do que aconteceu na época do Fernando Henrique Cardoso. Ali ele se elegeu com um mandato claro de fazer uma estabilização econômica, né? O país não aguentava mais passar por tantos anos de hiperinflação, e tudo coincidiu para que ele tivesse um mandato onde ele pudesse fazer várias reformas que foram feitas num curto espaço de tempo. Bom, então aqui o início é isso, ele dá esse breve resumo. Até eu gostaria de destacar, eu gostei muito a forma que foi escrita a carta, assim, a forma que o raciocínio foi construído no texto. Então, aqui no início ele fala um pouco sobre os ciclos econômicos, ciclos políticos, como isso está ligado. Ele fala também aqui sobre a diferença dos modelos de governo, modelo aristocrático para o democrático, e quais são os problemas de cada um e os benefícios de cada um. Então, de forma bem resumida, né, eu recomendo quem se interessar fazer a leitura de toda a carta. Mas no modelo aristocrático, via de regra, se tem um pensamento de longo prazo, onde se pensa em transmitir as riquezas de geração para geração. Agora, qual que é o problema do aristocrático? Ele cria uma distância entre as elites das classes mais populares. Em algum momento de choque econômico, isso causa uma revolta, e esse distanciamento não faz esses governos perdurarem por muito tempo. E aí ele comenta também do modelo democrático, e o modelo democrático, ele olha mais para essas demandas de curto prazo, para essa distribuição de renda, resolver esses problemas de curto prazo, mas ele coloca o governante, o presidente, no caso, numa tentação muito grande de fazer populismo, negligenciando os efeitos disso no longo prazo. E aí ele traz isso para os países desenvolvidos, né? O que eles conseguiram fazer para resolver esse problema é ter uma estrutura democrática, onde tenha os poderes independentes, tem um banco central independente, e quando essas instituições funcionam bem, faz o país entrar num ciclo de desenvolvimento longo, um desenvolvimento econômico longo, o que permite um investimento em infraestrutura, um investimento melhor para o país, né? E essa é a grande diferença dos países desenvolvidos para os países emergentes, como é o caso do Brasil. No final de tudo isso, quando a gente não tem isso, essas instituições bem protegidas, a gente está preso sempre a vários voos de galinha, tá? Que é o que acontece aqui no Brasil. A gente tem um ciclo bom econômico e daqui a pouco entra numa recessão causada por essa disfunção da nossa democracia. Daqui a pouco se resolve de novo, entra num outro ciclo econômico favorável e aí se perde de novo, se gasta mais do que se arrecada e aí a gente entra de novo num ciclo ruim. Então a gente está sempre preso nesses mini ciclos econômicos. E o que os países desenvolvidos conseguiram fazer é ter esse ciclo perdurando por um tempo maior. Seguindo aqui, tá? Passando essa parte conceitual e passando aqui essa parte de por que as democracias dos países desenvolvidos deram certo, ele começa a entrar aqui na área política, aqui, mais especificamente no que aconteceu aqui de 22 para cá. Então, para isso é importante a gente entender esse gráfico aqui, que é justamente um indicador que eu falei ali no início, o IPP, que é um índice de posicionamento político, que foi criado pela gestora para entender esse momento que a gente está vivendo.
Aqui em vermelho, essa linha aqui de baixo, -2 aqui no vermelho e aqui 2 positivo no azul aqui. Então, aqui para esse lado da esquerda, em vermelho, estão os partidos mais alinhados à esquerda e aqui no lado em azul, os partidos mais alinhados à direita, né? E aqui no meio, a gente tem aqui os partidos de centro. Pode estar hora para um lado, hora para o outro, um índice muito bem construído. E aqui mostra a evolução desse índice nas últimas eleições municipais. Então, o eleitorado da direita teve um salto gigantesco de 16 para 20 e de 20 para 24. E isso ocasionou um descolamento muito grande em relação ao que é o governo executivo. Tem um outro gráfico aqui, ele mede a diferença entre o IPP do presidente e o dos municípios e do Congresso. E isso mostra que a gente nunca teve um distanciamento tão grande de um para o outro como a gente está tendo agora. Então, a gente está tendo um custo de governabilidade gigantesco. E qual foi a solução que o Lula utilizou, que ele enxergou para esse cenário? Isso também está descrito aqui na carta. O que ele fala aqui? Para isso, apostou de maneira agressiva na expansão dos gastos públicos. Foi aumentando o Bolsa Família, desenvolvendo outros programas sociais, transferindo renda do governo para as classes sociais mais pobres. Foi isso que o governo fez. E isso nos levou a um cenário aqui onde a gente tem um desemprego baixo, porque não é contabilizado quem recebe auxílio social na estatística de desemprego, mas ao mesmo tempo uma inflação elevada e um juro na casa de 15% ao ano, mais alto dos últimos 20 anos. Né? Então a gente está numa situação econômica disfuncional, né? Um ambiente hostil para quem produz. Isso me lembrou um vídeo aqui do Campos Neto, que foi nosso presidente do Banco Central, explicando essa situação. Eu vou compartilhar ele aqui rapidinho com vocês. A gente tem que tomar cuidado para não ter uma inversão de valores. E aí vou tentar tirar o economês. Se você é empresário, está tentando pegar um dinheiro e está caro, a culpa não é do Banco Central que é malvado, a culpa é do governo que deve muito, porque o governo está competindo com você, né, pelo dinheiro que tem disponível para aplicar em projetos. Né? Então, assim, o grande culpado do juros estar alto é que tem alguém competindo, né, pelos mesmos recursos e pagando mais. Quando a gente pensa que o governo faz uma emissão hoje longa e paga uma taxa de juros real acima de 6%, isso não tem a ver com o Banco Central. Isso é uma percepção de no longo prazo existe um risco que justifique que a taxa de juros real seja 6%. Então, acho que é importante explicar isso para a gente entender que se o governo não devesse quase nada, se a dívida do governo fosse muito pequenininha, o custo do dinheiro ia ser mais barato para todo mundo. Quase que nós poderíamos dizer assim que o fato de nós estarmos com uma Selic alta, não é só um problema do Banco Central, mas é um problema do governo que tem que se financiar com muita força. Isso, o Banco Central, na verdade, ele não é, o juros não é a causa, ele é a consequência, né? Então a gente precisa trabalhar na causa. Perfeita análise, gostei muito do final. Né? O juro não é causa, é consequência. A gente só está vivendo uma consequência de uma expansão de gastos que começou até antes do governo começar. Quem não vai lembrar da PEC da transição, né, onde se começou a gastar dinheiro antes mesmo de se tomar posse. Então, a gente está colhendo o resultado e está aí, né? Inflação alta, juro a 15, uma desaceleração na economia. Então, isso tudo está tendo um preço que a gente está pagando agora. Agora, voltando para a carta aqui, continuando a leitura, além do gasto fiscal, outra característica dessa distância, né, do espectro político entre o executivo e o legislativo foi também a instabilidade entre os poderes. Como tem um distanciamento muito grande entre poder executivo e legislativo, quem teve que intermediar isso tudo foi sempre o judiciário. Isso não é saudável para a democracia no longo prazo. Aqui também salienta que se a gente tivesse uma convergência melhor, isso não estaria acontecendo. Aqui mostra também o nível do espectro político do IPP, né, do indicador deles pendular, né? Então o Brasil tem essa tendência de hora tá para um lado, hora para o outro, e a gente nos últimos 30 anos aqui nunca teve tão à direita como a gente teve agora nas últimas eleições municipais. Mas tudo bem, isso aí é o cenário atual, né? O mais importante é o que vem daqui para frente. E aí ele começa aqui relatando o cenário para a próxima eleição. Então aqui ele começa a mostrar que o IPP mais à direita tem uma tendência de eleger muitos deputados, senadores, governadores de direita. Fala também de alguns aspectos como o aumento da bancada evangélica, aumento de evangélicos, inclusive no Nordeste, isso favorece aumento de votos também no campo da direita, e ele mostra que a eleição para presidente, ele é muito mais uma eleição de quem tem a menor rejeição. Então aqui tem um gráfico bem bacana que eu queria compartilhar também, que mostra aqui uma última pesquisa com a rejeição de vários candidatos. O Lula tem a maior rejeição, tem 47%, depois Bolsonaro com 44%, Eduardo Bolsonaro com 38%, Flávio Bolsonaro com 36%, e no final aqui os que têm a menor rejeição são Ronaldo Caiado e o Tarcísio de Freitas com 18%. Aqui, depois, quem quiser se aprofundar pode ler toda a carta, mas aqui ele sugere vários argumentos para que a gente está caminhando para um cenário onde a gente tenha um possível presidente de centro-direita, com um congresso de direita. Isso é um alinhamento que a gente não tem desde o governo do Fernando Henrique. E daí aqui fala também o impacto que isso aconteceria na política e na economia, caso esse cenário aconteça de fato. Então aqui mostra que, tendo um governo mais alinhado à direita, eleito com uma
mandato claro, né? Então, o que seria isso? Todo mundo sabe que o problema do Brasil é o fiscal, a população já percebeu que não adianta mais só distribuir renda, precisa fazer as reformas estruturais, vai eleger um candidato, ele vai ser eleito com esse mandato claro. Nós temos que fazer as reformas que precisam ser feitas, precisamos diminuir o tamanho do Estado, precisamos dar uma melhor condição para o setor produtivo. Um presidente com um mandato claro, com um Congresso do seu lado, ele é capaz de fazer reformas que vão perdurar aqui, fazer o país ter um desenvolvimento para 20, 30 anos, que foi o que aconteceu no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ninguém aguentava mais aquela inflação elevada, todo mundo deu carta branca para que se fosse feito as reformas necessárias e isso possibilitou a gente ter anos de bom desenvolvimento. E o que aponta para isso aqui na carta é que tem um cenário favorável para isso acontecer. Então, aqui explica a reversão que vai ter essa diferença do IPP, né, entre executivo e legislativo, caso isso aconteça, como isso melhora tanto para o país quanto para a economia. E ele finaliza a carta aqui falando do portfólio que eles mantêm, né, um portfólio mais otimista com o Brasil, para capturar essa tendência. E isso é bem importante, tá? Inclusive, fazer um disclaimer aqui, não é porque você está vendo esse vídeo que agora tem que comprar o Kit Brasil, comprar bolsa, comprar juros longo e é só isso que vai ter na carteira, porque vai disparar, né? Eu acho que é importante fazer esse disclaimer. Eu, como consultor de investimentos, sempre defendo ter um portfólio balanceado que vá bem em todos os cenários. Então, se você tem dúvida se a sua carteira de investimentos está preparada para todos os cenários, eu vou deixar um link aqui na descrição e alguém da minha equipe entra em contato para a gente fazer uma análise de carteira gratuita. Eu acho que o ponto mais importante aqui que a gente tem que tirar de lição é esse final aqui, tá? Política é como nuvem, você olha, está de um jeito, olha de novo, já mudou. Então esse é o cenário que eles estão enxergando agora. Mas daqui um mês pode acontecer algum fato, alguma outra coisa, nem daqui uma semana, uma hora, e muda tudo, tá? Então a importância da gente ter um portfólio preparado para todos os ambientes econômicos. Por hoje era isso, tá? Eu vou pedir que vocês deixem aqui nos comentários se vocês concordam com a Mará, se vocês acham que a gente tem um vento para mudança também. E se discordam também pode colocar aqui, vai ser um prazer estar lendo os comentários de vocês todos. Um abraço e até o próximo vídeo.